Bom, gente, vamos para o nosso terceiro vídeo sobre difusão, né? Então, difusão parte 3 aí, onde a gente vai especificar um pouco mais a questão da pressão parcial dos gases nesse processo de passagem pela barreira difusória, tá? Vamos falar de valores aqui. Então, o que a gente vai ter é essas moléculas atravessando essa barreira, né? Então, aqui está o alvéolo em cor de rosa aqui, ó, e aqui embaixo a gente tem o capilar alveolar, né? O espaço vascular. Então, a molécula gasosa ela vai atravessar essa barreira que está entre esses dois espaços, intraalveolar e intravascular. E aí ela vai precisar produzir uma pressão nessa barreira para atravessar, como eu falei no vídeo anterior, né? Além da pressão, a gente tem a questão do coeficiente de solubilidade, que é importante também. Então, são dois fatores aí. Então, é o seguinte, gente, essa passagem vai ser sempre através de um gradiente de força, ou seja, gradiente de pressão. A molécula vai passar do ponto, né, onde ela produz mais força em direção ao ponto onde ela está com menos força. Lógico, né? Isso é lógico, o mais forte empurra o mais fraco. Então, como é que a gente vai observar isso aqui? É o seguinte, ó, vamos falar um pouco de valores para a gente especificar. Vamos falar primeiro do oxigênio. Então, a gente sabe que o oxigênio entra no alvéolo através do processo de inspiração, da ventilação pulmonar, né? Entra o oxigênio. E aí, beleza. Então, a fonte de oxigênio está aqui fora, ó. Entra, é onde a gente vai ter a maior concentração de oxigênio. Isso vai produzir uma pressão do oxigênio igual a 104 milímetros de mercúrio dentro do alvéolo. Então, a pressão do oxigênio alveolar é 104. O que acontece? Por que essa molécula sai do alvéolo e vai para o sangue? Porque no sangue, essa PO2, que é essa pressão do oxigênio, ela é igual a 40. Então, ela é menor. Sangue venoso, sangue pobre, oxigênio, aquele sangue que circulou o corpo inteiro, aquele papo todo, né? Esse oxigênio foi distribuído para todo mundo, e ele está voltando bem pobrinho o oxigênio. Então, a gente tem uma diferença aí bem grande entre esses valores, ó lá, 104 para 40. E aí isso vai possibilitar essa passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar, porque ele produz mais força dentro do espaço alveolar em direção ao espaço vascular, tá? Então é um gradiente de pressão que a gente tem. E aí o que acontece, gente? À medida que esse oxigênio vai passando para o capilar, a gente vai ter esse sangue ficando rico em oxigênio. E esse processo de difusão, ele só para quando a gente não tem mais diferença entre as pressões. Então, isso significa que a pressão da molécula gasosa dentro do alvéolo, ela vai determinar a pressão da molécula gasosa onde? No sangue. Tá? Se aqui fosse 90, aqui ia ficar 90 também. Se aqui fosse 80, aqui seria 80. Ia ser igualzinho. Quer dizer, o oxigênio ele vai passando até que não se tenha mais diferença, que não se tenha mais gradiente de pressão. Aí isso interrompe o processo de passagem. Tá bom? E aí esse sangue sai riquíssimo em oxigênio, lindo, maravilhoso, para ser distribuído para o corpo inteiro. Agora vamos falar do CO2. O CO2 a gente sabe, ele vai estar chegando no sangue venoso, ele foi recolhido de todas as célulazinhas, pensa que as células são casinhas, e a gente vai ter esse CO2 que é o lixinho sendo recolhido, e ele tem que ser despejado, jogado fora, e esse local de descarte é sistema respiratório alvéolo pulmonar. Então, a gente vai ter esse carregamento de CO2 chegando, sangue riquíssimo em CO2, sangue venoso. E aí, essa PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, no sangue venoso, ela é 45. Dentro do alvéolo é 40. Então, a gente tem um gradiente. Então, o CO2 ele vai sair tranquilamente. Aí, vocês observem o seguinte. O gradiente de pressão para o CO2, ele é bem menor, ele é só de 5 unidades de pressão, 5 milímetros de mercúrio de diferença do espaço capilar para o espaço alveolar. Enquanto lá do oxigênio é de 64, é do 104 por 40. Então o gradiente de pressão do oxigênio é maior. Por que isso, gente? Por quê? Porque nem tudo se resolve na força, lembra que eu falei? A gente tem a questão do coeficiente de solubilidade que vai ser essencial para isso. Então, como o coeficiente de solubilidade de CO2 é 20 vezes maior, isso facilita a passagem do CO2 e ele não vai requerer de tanta pressão assim. Quer dizer, o gradiente não precisa ser tão grande para ele estar passando. Basta uma pequena diferença que ele já passa, né? Ele tem aquela conversa. O oxigênio é mais marrentão, ele vai depender mais de força para passar.
Bom, gente, aí o processo é semelhante ao que a gente falou do oxigênio, ou seja, né, o sangue ele vai sair daí do capilar alveolar com a mesma pressão da onde? Do alvéolo. Então a pressão do gás dentro do alvéolo é que vai determinar a pressão desse gás aonde? No sangue arterial que sai do tecido pulmonar. Então o CO2, quando ele passa do capilar para o alvéolo, ele vai embora, né? Ele vai sair. Então a gente vai ter esse sangue saindo daqui com a mesma pressão que a gente vai ter aqui no alvéolo, ou seja, 40, tá? Se essa pressão for maior, numa situação de redução de ventilação, o que vai acontecer? A gente vai estreitar o gradiente, isso vai dificultar a saída do CO2. Então qualquer alteração da ventilação vai alterar a pressão da molécula gasosa dentro do alvéolo. Ele saiu do capilar, foi para o alvéolo, ele vai embora através da expiração. Tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais agora a relação ventilação-difusão. Então vamos lá, isso é muito importante. Então a ventilação, gente, ela está diretamente relacionada com a difusão, por quê? Porque ela determina a pressão parcial do gás dentro do alvéolo. E essa pressão parcial do gás dentro do alvéolo vai ser importantíssima, já que a gente está vendo aqui, a gente precisa do gradiente. Então o processo ventilatório é que produz esse gradiente. Então vamos entender aqui, ó. Então, nesse gráfico, esses gráficos que eu vou mostrar aqui, gente, eles foram retirados do Guyton, tá? Também do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Para mim é o melhor livro de fisiologia que tem. Tem vários bons, mas é o que eu gosto mais. Então, aqui, esse gráfico, ele ilustra essa relação, ó. Ventilação alveolar e pressão parcial do gás, tá? Aqui no caso, nesse primeiro aqui, oxigênio. Então, geralmente, o que a gente tem? Aqui está mostrando, né, uma situação que a gente tem de normalidade, vamos dizer assim, metabólica, de consumo de oxigênio, onde a gente tem o seguinte, ó, numa ventilação de 5 litros por minuto, então a ventilação minuto, eu consigo manter em condições metabólicas normais, equilibradas, basais, eu vou conseguir manter a PO2 no alvéolo um pouquinho maior que 100, ou seja, 104. Tá? Se essa ventilação diminui, se a pessoa tem algum problema ventilatório, está com uma doença respiratória, está com asma, está com algum problema nessa ventilação, está com edema de pulmão e tudo, o que vai acontecer, gente? Uma fibrose pulmonar e tal. Se eu tiver uma redução dessa ventilação alveolar, ou produzida até por medicamento, né, que faz uma depressão respiratória, redução da ventilação vai levar à redução da pressão parcial do gás. Isso é lógico, né? Está ventilando menos, está entrando menos ar com oxigênio, e aí, portanto, eu vou ter redução da quantidade de oxigênio no alvéolo, vou ter redução da pressão. E aí, se eu diminuo a pressão, eu vou estreitar aquele gradiente que a gente falou, né? No sangue é 40, no alvéolo é 104. Se não for 104, for menor, eu vou ter um gradiente menor, portanto, eu vou ter menos oxigênio passando para o sangue. Tá ok? Bom, aqui nesse tracejado ele está mostrando uma situação que a gente tem um aumento do metabolismo, em 4 vezes. Ó. Então esse valor aqui se refere ao consumo de oxigênio. Então aqui o consumo normal de 250 ml de oxigênio por minuto, e aqui a gente quadruplicando isso, passando para 1 litro de oxigênio por minuto. O que acontece? O nosso organismo ele vai ter que ajustar o processo ventilatório a essa maior demanda por oxigênio, que é o que o aumento metabólico representa, né? Significa que as células estão precisando de mais oxigênio. Por quê, gente? Olha só, se o ritmo de ventilação se mantiver o mesmo, eu vou ter uma redução muito expressiva dessa PO2 no alvéolo. Se eu mantiver aqui nos 5 litros, ó, puxar uma linha para cá, essa pressão vai cair. Por quê? Porque esse oxigênio está sendo consumido em quantidade maior. Eu preciso aumentar o quê? A minha chegada de oxigênio para distribuir mais. Então, como é que aumenta a chegada de oxigênio no organismo? Aumentando a ventilação. Então, o organismo da gente, então a gente pode pensar num exercício físico. Isso vai acontecer, né? Na atividade física você aumenta o metabolismo e se você observar bem, você aumenta a ventilação de maneira até expressiva, dependendo da intensidade do exercício. Quanto mais intenso for o exercício, maior é a ventilação. A gente observa, o indivíduo fica com uma taquipneia, né? Ele fica com uma frequência respiratória mais acelerada. Então a gente observa isso aqui, ó. Então numa situação dessa, a gente precisa, o nosso organismo aumenta a ventilação ó, em quase 20
litros por minuto, ou seja, 4 vezes, para manter a PO2 alveolar em 104 e assim manter o oxigênio se difundindo normalmente, tá? Então o nosso organismo faz esse ajuste, né? Inclusive a gente tem conexões neuronais diretas do córtex motor com a região de centro respiratório, que é a região que regula o processo ventilatório. A gente vai ver isso mais pra frente. Bom, gente, aqui mostrando o CO2, ó. Então o CO2, a gente tem as curvas contrárias, ó, diferentes do O2, tá vendo? Então a gente sabe que quanto mais ventila, mais CO2 é jogado fora. O oxigênio não, quanto mais ventila, mais oxigênio entra, né? Já que a ventilação é o processo que permite a entrada do oxigênio. Já o gás carbônico ele está saindo. Quanto mais ventila, mais CO2 é jogado fora. Então o que acontece aqui? Ó? Em 5 litros por minuto a gente mantém a PCO2 alveolar em 40, como a gente já falou, né? E a gente viu que no sangue é 45, e a gente precisa manter essa PCO2 baixa para o CO2 continuar saindo. Em situações de redução de ventilação, de parada respiratória, o que acontece? O CO2 vai ficar acumulado no espaço alveolar, ele vai sair em menor quantidade, e isso vai levar a um aumento da pressão desse gás no alvéolo. Ou seja, a gente vai perder aquele gradiente que já não é muita coisa, muito facilmente. Né? Então qualquer supressão da ventilação você já perde o gradiente porque é só 5 pontos, como a gente viu, né? 5 unidades de pressão. E aí o CO2 não sai mais, ele vai ficar no sangue, tá? Aumento de ventilação, aumenta a saída do CO2, a PCO2 diminui ainda mais, ok? Então quando a gente tem, mesma coisa, aumento do metabolismo, então esse valor aqui se refere à produção de CO2. Então quando aumenta o metabolismo, a gente aumenta o consumo do oxigênio e a produção do CO2, né? Lembrando que o CO2 ele é derivado do oxigênio. Lá no ciclo, eu já expliquei isso em outros vídeos, no ciclo de Krebs a gente tem a remoção de carbonos, e esses carbonos são colados no oxigênio e formando o CO2, basicamente isso. Então quando aumenta o metabolismo, aumenta a formação do CO2, e aí, consequentemente, a gente precisa aumentar a ventilação. Por quê? Se a gente não aumenta a ventilação, a gente vai ter esse CO2 que está sendo produzido em excesso acumulado lá no alvéolo, que é o ponto de despejo. Né? O despejo ele tem que passar para o alvéolo para depois sair do corpo. E ele vai sair do corpo através da ventilação. Então a gente precisa aumentar aqui, ó, 200 ml de CO2 por minuto no metabolismo basal, aqui no metabolismo aumentado, então pensa numa atividade física, que é o melhor exemplo para a gente observar isso, 800 ml de CO2 por minuto. Então aumentou 4 vezes na mesma proporção do oxigênio aqui em cima, no exemplo. Então a gente precisa subir a ventilação para poder estar jogando esse CO2 a mais, que está sendo produzido fora rapidamente, para não impactar no gradiente. Então basicamente é o seguinte, gente, para a gente encerrar isso aqui, ó. Quando a gente tem aumento da ventilação, o que vai acontecer? A gente vai ter aumento da PO2 alveolar e redução da PCO2 alveolar. Então aumentou a ventilação, aumenta a PO2 alveolar e diminui PCO2. É claro que essa PCO2 você vê que não diminui tanto, porque o metabolismo não para, né? Então o CO2 ele fica sendo produzido constantemente. Então a gente não consegue baixar tanto assim. Que bom, né? Enquanto a gente está vivo, o metabolismo está lá trabalhando. Então essa PO2 e PCO2, né? Se a gente aumenta a PO2 alveolar, isso favorece a difusão do oxigênio para o sangue. Se a gente diminui a PCO2 do alvéolo, isso favorece a difusão do CO2 do sangue para o alvéolo. Né? Quer dizer, a gente mantém o gradiente. Isso aumenta a difusão das moléculas. Agora, quando a gente tem, é claro, gente, que hiperventilação também não é bom, tá? Porque a gente reduz muito o CO2 do corpo e isso pode levar a um processo contrário, que é a alcalose respiratória. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Bom, quando a gente diminui a ventilação numa parada respiratória, né, por exemplo, ou uma parada já até drástico, né, numa situação de um uso de alguma substância química que produz supressão do sistema nervoso central, e isso suprime centro respiratório, isso pode levar à redução. Por exemplo, a pessoa vai ser submetida a uma cirurgia, é anestesiada, né, sofre um processo de anestesia geral, ela pode correr risco de redução de ventilação, porque você tem um centro regulatório do processo ventilatório no sistema nervoso central. E muitas vezes ele pode ser atingido por essa anestesia, vamos dizer assim. Ou por uma doença, como a gente falou, uma asma, alguma coisa assim, né, que diminua a capacidade ventilatória do sujeito, uma fibrose pulmonar.
a gente normalmente tende a ter dificuldade de botar o ar para dentro e também de botar o ar para fora. Se o ar não entra, a PO2 alveolar ela fica baixa, quer dizer, não está entrando oxigênio, então a pressão do gás lá dentro do alvéolo vai ficar reduzida. Então a gente estreita o gradiente, né, da pressão do oxigênio entre o alvéolo e sangue. A PCO2 vai ser o contrário. Se está ventilando pouco, o CO2 vai estar sendo eliminado em pouca quantidade, ele vai se acumular dentro do alvéolo, e isso vai aumentar a pressão desse gás dentro desse espaço. Nessas situações a gente vai ter redução da difusão. Então, concluindo, gente, a pressão do oxigênio no alvéolo tem que estar sempre elevada para a gente conseguir ter esse gás entrando facilmente no sangue. E a pressão do CO2 ela tem que estar baixa, para o CO2 poder sair do sangue para o alvéolo. Então, o processo ventilatório, ele que vai determinar essas pressões. E essas pressões vão ser importantíssimas porque elas que vão determinar a pressão desse gás lá no sangue arterial, né? Se a gente tiver pouca ventilação, a gente vai ter menos oxigênio entrando, portanto, menos oxigênio no sangue, menos oxigênio sendo distribuído. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter muito gás carbônico, e o gás carbônico não vai estar saindo, ele vai estar acumulando. E isso pode levar a diversos problemas, tá? Inclusive mortes de células e de tecidos, né? A falência múltipla de órgãos e tecidos que vão sofrer com essa situação, levando a distúrbio de pH, acidose, etc. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. E aí a gente volta nas próximas aulas falando de outras questões ainda, de como essas pressões parciais elas também vão ser importantes na questão do próprio transporte, esse gradiente de pressão na circulação sanguínea. Tá bom? Então a gente se vê.